Lula ele foi condenado durante a Operação Lava Jato, não só por mim, mas por vários outros juízes. Tribunal de Apelação em Porto Alegre, depois Tribunal em Brasília. Houve depois, entretanto, uma decisão do Supremo Tribunal Federal Brasileiro que anulou a sentença. Não diz que ele é inocente. A eleição é legítima? Dentro de uma eleição no Brasil, foi regular. A violência é inaceitável. Havia uma grande insatisfação com o retorno do presidente Lula, porque seria uma tragédia moral e uma tragédia econômica. Me consta que o Bolsonaro tem sido investigado especificamente como autor dessas manifestações ou dessas invasões. O Bolsonaro é um regime populista ou não é? Eu acho que o regime, tanto do Bolsonaro como do Lula, tiveram os seus momentos de populismo. ¿Cuáles son los líderes internacionales por fuera de Brasil que usted admira o respeta? Nós estamos conversando aqui com ex-presidentes como o próprio Maurício Macri, Felipe Calderón, Jorge Quiroga e Sebastián Pinera, que são pessoas admiráveis e que têm ideias muito interessantes. ¿Lo conoce personalmente a Lula? ¿Y usted analiza la posibilidad de que alguna vez puedan hablar? Parece muito difícil, porque ele tem se dirigido a mim de uma maneira desrespeitosa, inclusive na imprensa essa semana, deu duas declarações desrespeitosas que fogem até a liturgia do cargo presidencial. Muy bien, tenemos el gusto de entrevistar a Sergio Moro. Sergio Moro es un personaje de relevancia histórica. Es el juez que investigó Lava Jato, el juez que detuvo a Lula, el actual presidente de Brasil, en su momento. En principio, gracias por concedernos la entrevista, doctor. Y la primera pregunta que le queremos hacer, ¿usted considera en este momento que Lula es un gobernante legítimamente electo? Primeiro, muito obrigado pelo convite, Maria, Ernesto. Olha, o Lula ele foi condenado durante a Operação Lava Jato, não só por mim, mas por vários outros juízes. Tribunal de Apelação em Porto Alegre, depois Tribunal em Brasília. Houve depois, entretanto, uma decisão do Supremo Tribunal Federal Brasileiro que anulou a sentença. Não diz que ele é inocente, não entrou no mérito, mas anulou a sentença por motivos formais. Isso deu a ele condições jurídicas de concorrer à presidência e ele foi eleito. Eu, particularmente, discordo da decisão do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, mas institucionalmente ela tem que ser respeitada e ele é o presidente. Agora, eu estou na oposição, porque não concordo com as políticas do PT e da presidência dele. Pero a pergunta apontava a legitimidade da eleição, que foi posta em dúvida pelo Bolsonaro. A eleição é legítima? Então, como eu respondi, né? Eu só descrevi como ele chegou como ele pode concorrer novamente. Não, mas a pergunta é para o processo da eleição. Não, a eleição, nós temos que aguardar agora fazer oposição e fazer os 4 anos nessa oposição até a nova eleição. A eleição, dentro de uma eleição no Brasil, foi regular. Teve alguns problemas, que são queixas que são naturais em qualquer eleição, mas faz parte do jogo democrático. ¿Y cómo caracteriza usted los movimientos que hubo en Brasilia en los días a comienzos de año, cuando tomaron el Plan Alto, cuando hubo gente que pidió la intervención militar? ¿Eso para usted es golpismo, no es golpismo? ¿Eso involucra al expresidente Bolsonaro o no lo involucra? Não, a violência é inaceitável. Havia uma grande insatisfação com o retorno do presidente Lula. Eu mesmo colocava de maneira muito clara que a volta dele à presidência seria um erro, porque seria uma tragédia moral e uma tragédia econômica. Tragédia moral porque ele não foi inocentado, e tragédia econômica porque as ideias econômicas dele estão ultrapassadas e nós já estamos vendo a economia brasileira desacelerando e entrando em uma crise. Então essa insatisfação dentro de uma democracia refletiu também nas pessoas, nos manifestantes. Infelizmente, houve esse recurso à violência, às invasões, que deve ser reprovada, né? A manifestação tem que ser democrática, sempre pacífica. Então foi um episódio lamentável na história do Brasil. Nós temos que olhar adiante agora. Mas agora a investigação é se o Bolsonaro participou, alentando essa violência. Eu não participo dessas investigações e não me consta que o Bolsonaro tenha sido investigado
especificamente como autor dessas manifestações ou dessas invasões. Mas o não reconhecimento da legitimidade do resultado de uma eleição leva à ideia de que o Lula não é um presidente legítimo. Não, veja, o que eu tenho colocado bem claramente, desde que houve a eleição, tá? Eu concorri como senador no meu estado, ganhei as eleições, não tinha apoio nem de Lula e nem de Bolsonaro. Na segunda volta, no segundo turno, como nós chamamos no Brasil, eu apoiei Bolsonaro, muito embora tenha e tinha e mantenho divergências significativas com ele. Mas, para o Brasil, a minha compreensão era sempre de que o retorno de Lula seria ruim para o país. Então, eu apoiei. A eleição atingiu o resultado da vitória eleitoral do Lula, por uma margem pequena. Qual é a minha posição? Agora temos que olhar para frente. Eu estou numa oposição no Congresso Nacional. Claro que é uma oposição responsável, racional, mas estou como oposição. E vamos aguardar o próximo ciclo eleitoral para impor as derrotas necessárias ao PT. Dos preguntas sobre el día de, usted califica la victoria de Lula como una tragedia moral. Sim. Le hago dos preguntas en una. La primera, ¿por qué cree que la gente lo votó? Dado que usted considera que tiene características morales muy cuestionables ese voto. Y la segunda pregunta, ¿qué sintió usted personalmente cuando vio que más de la mitad de los votantes eligió a Lula después del trabajo que usted había hecho de condenarlo y encarcelarlo? A grande questão são os fatores que determinam esse voto. As pesquisas que foram feitas à época pelos institutos não significaram um juízo de absolvição. Perguntado ao eleitor por que votava em Lula, apesar das condenações, apesar de todo o escândalo da Petrobras, que é um escândalo inegável. Veja que a própria Petrobras declarou oficialmente que conseguiu recuperar, por conta das investigações da Operação Lava Jato, cerca de 6 bilhões de reais. Mais ou menos aí, quase 2 bilhões de dólares, né, a depender do momento do câmbio. Então o escândalo é inegável e isso aconteceu durante os governos do PT. O que aconteceu na eleição foi mais um plebiscito sobre o governo Bolsonaro, que ficou sujeito a muitas críticas, principalmente no período da pandemia, do que propriamente qualquer exoneração do presidente Lula. Isso revelado pelas próprias pesquisas. As pesquisas apontavam que tinham pessoas votando em Lula, mesmo sem considerá-lo inocente das acusações. Lo que, usted dice que votaron a favor de Lula porque era un plebiscito sobre Bolsonaro. No votaron a favor de Lula, sino en contra de Bolsonaro. Sí. Eso es lo que debo entender. Sim. ¿Y qué sintió usted? O que eu senti? Olha, eu senti que nós fizemos um grande trabalho contra a corrupção na Operação Lava Jato, não só com consequências importantes no Brasil, mas com reflexos em toda a América Latina. Foi chamado o caso Odebrecht, com repercussões no Equador, no Peru, na Colômbia, no México, em vários outros países da região. Agora, o que isso nos ensina? Que o combate à corrupção tem que ser perene, tem que ser constante. E nem sempre ele é destituído de alguns reveses, dada a força da corrupção e da impunidade nos países da América Latina. Então, claro que eu não fiquei animado com a eleição do Lula, mas ainda assim apenas aquilo serviu como alerta. Precisamos continuar o nosso trabalho. E precisamos continuar na oposição. Porque, por exemplo, um dos primeiros passos do governo Lula foi tentar revogar aquilo que a gente chama de Lei das Estatais, que é uma lei que foi aprovada em 2016 pelo Congresso Brasileiro, na esteira das revelações da Operação Lava Jato, e é uma lei que busca impedir o loteamento político-partidário dos cargos diretivos nas estatais, nas empresas públicas controladas pelo Estado. E o governo Lula veio de início e já buscou a sua revogação. Eu estou na oposição no Congresso, sou contra essa alteração e vou trabalhar contra.
Pero no fue puntualmente por ese esquema que finalmente usted condena y encarcela a Lula, y en ese proceso después hubo cuestionamientos a partir de filtraciones de cierta documentación respecto de que usted como juez había direccionado el trabajo de los fiscales buscando el propósito de encarcelar a Lula. O sea, dentro de essa causa, buscando puntualmente essa situação. Não, isso não aconteceu. Não existe nenhum direcionamento da atuação do Ministério Público. Essa é uma farsa, uma narrativa que foi construída pelos apoiadores do presidente Lula. Não existe nenhum momento em que há um indicativo, uma direção da minha parte em relação ao Ministério Público. E veja, para deixar muito claro que é uma farsa, eu proferi uma condenação contra o presidente Lula. A minha decisão foi mantida pelo tribunal em Porto Alegre, outros 3 magistrados. Depois, a decisão foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, outros 5 magistrados. O que acontece é que depois da prisão, 3 anos depois, numa esteira de uma reação política contra o combate à corrupção, há uma anulação da decisão das condenações pelo Supremo Tribunal Federal por motivos formais. Se ninguém tenha dito Lula é inocente e foi condenado injustamente. Não, que disse que formalmente teriam havido vícios de validade, com os quais eu discordo. Mas a tese dos apoiadores de Lula, que tudo foi uma perseguição de um juiz e um procurador, não é consistente com o fato da sentença ter sido confirmada em vários juízos. Hay un debate en América Latina, usted recién hablaba de la corrupción en América Latina, respecto de qué representan los juicios contra distintos dirigentes políticos en América Latina. Hay un sector, usted pertenece a ese sector, que dice que en general son juicios que van contra la corrupción y que son positivos para las democracias, y hay otros que dicen que la mayoría de esos juicios son persecuciones. Déjeme puntualizar en un tema muy preciso. Cuando Lula es detenido, Lula era el candidato más popular en todas las encuestas. Probablemente de no haber sido detenido hubiera sido presidente 4 años antes, o 5 años antes. Eso permitió que fuera detenido, que Bolsonaro llegara a la presidencia. O sea, la detención de Lula, tomada primero por un juez y convalidada por un tribunal de apelación, pero no por la Corte Suprema, hizo que Bolsonaro fuera presidente. Luego de ese juicio, de esas decisiones, usted acepta un ministerio de Bolsonaro. ¿No hay un contrasentido ahí? ¿No hay que alguien independiente puede ver, hay un juez que detuvo a alguien para favorecer a otro y esse otro le dio un favor a ese juez? Não, veja, nós temos uma tendência de acreditar em teorias da conspiração. E se nós formos pegar os fatos são coisas teimosas e dizem uma história diferente. Eu proferi a sentença contra Lula em 2017, meados de 2017. A eleição foi no final de 2018. Eu não conhecia Bolsonaro. Eu vim a conhecer Bolsonaro após as eleições. E o ex-presidente Lula, ou então ex-presidente Lula, agora presidente, mas na época, ele só foi preso a partir do momento em que a sentença foi confirmada pelo Tribunal de Apelação, outros 3 magistrados. E da mesma forma, só foi expedido mandado de prisão porque a defesa de Lula havia ingressado com recurso no Supremo Tribunal Federal, pedindo que não fosse expedido o mandado de prisão, e o Supremo Tribunal Federal denegou a expedição do mandado de prisão. E aí ele foi preso. E como condenado preso, não poderia recorrer. Se nós colocamos os fatos da forma como aconteceram, e se nós formos considerar que é inegável a corrupção que houve na Petrobras durante os governos Lula, 6 bilhões de reais, realizado por, inclusive, diretores nomeados pelo próprio Lula, dinheiro esse destinado a agentes públicos e também a partidos políticos que faziam a base do governo, nós temos aqui os fatos. O que aconteceu foi que, após a eleição de Bolsonaro, fui convidado expressamente para ser ministro da Justiça e vi uma oportunidade do quê? De fortalecer o combate ao crime organizado e fortalecer o combate à corrupção. Fui ao governo com essa missão e, em 2020, por desentendimento com o presidente Bolsonaro, deixei o governo. Desentendimento grave, inclusive, que me levou a deixar o governo.
Então, na verdade, há uma tentativa, uma narrativa de apoiadores de Lula de colocar como se tudo fosse uma teoria da conspiração. Mas se nós colocamos os fatos em consideração, essa teoria da conspiração não se sustenta em pé. Mas não era melhor para a sua causa de defesa da luta contra a corrupção não ser quem acaba obtendo um lugar no poder, causa de uma causa na que eu deixei o poder quando houve o desentendimento com o Bolsonaro, eu deixei a posição do poder, então eu não fui pelo cargo, eu fui pela possibilidade que o ministro da Justiça pode realizar numa alta esfera do poder. Nós buscamos fazer reformas de combate ao crime organizado, buscamos fazer reformas de combate à corrupção e encontramos muita resistência política. E, inclusive, foi um dos motivos que acabou me fazendo deixar o governo. Mas eu sempre permaneci fiel aos meus princípios. Se fosse pelo cargo unicamente, eu teria permanecido ministro da Justiça até o final do governo Bolsonaro. Mas após 1 ano e 4 meses, eu preferi deixar o governo. Quiero volver sobre la manera en que la justicia, aun si tuviera razones, puede interferir en un proceso democrático. Más allá de que fuera Lula, por ejemplo, aquí en la Argentina, solamente se le impide a alguien ser candidato a presidente o a lo que fuera si hay una sentencia definitiva de la Corte Suprema. Si la Corte Suprema establece como sentencia definitiva que una persona robó y la inhabilita para ejercer cargos públicos, no puede ser candidato, pero no antes. Por ejemplo, Cristina Kirchner está condenada por un tribunal oral, 3 jueces, y procesada antes por un juez y por una Cámara Federal. O sea, hay 3 instancias, 2 que la procesan y una condena, pero si quisiera ser candidata podría, porque se establecen criterios muy extremos para interferir cuando una persona tiene 30% de intención de voto, 40% de voto, para no impedir que quienes simpatizan con esa persona voten, porque eso daña el proceso democrático. ¿No está mal lo que pasó en Brasil? O que dana ao processo democrático, me desculpe, mas são os elevados índices de corrupção que nós temos na América Latina. Na América Latina nós temos um problema sério com aquilo que a gente chama de aplicação da lei, enforcement of the law, né? O rule of law, império da lei. Nós avançaríamos muito se nós tivéssemos um combate mais efetivo à corrupção aqui na América Latina. Porque a corrupção é o que ela faz. Ela enfraquece a economia, desvios que muitas vezes comprometem os serviços públicos de saúde, educação e as próprias obras públicas. 2, gera aquilo que a gente chama do crony capitalismo, o capitalismo de compadrio. Faz com que as empresas, muitas vezes, ao invés de investir em inovação e tecnologia, para ganhar espaços nesse mundo competitivo, investam, na verdade, em ter relações especiais de poder, o que gera ineficiência para todo o nosso sistema. 3, e acho que é o efeito mais negativo, enfraquece a democracia, porque as pessoas passam a desconfiar dos seus representantes de maneira generalizada. Que a democracia depende muito de confiança. Confiança do representado, de que o representante está lá para defender o interesse comum, o bem comum, e não o interesse próprio ou algum interesse especial. Nós estaríamos, eu tenho uma crença absoluta nisso, estaríamos muito melhor economicamente, com uma democracia mais consolidada, menos sujeitos, inclusive, a esses ataques populistas, que infelizmente estão presentes muito claramente na vida da América Latina, se tivéssemos um combate efetivo à corrupção. Quando esse ataque populista se refere ao Lula, o Bolsonaro não foi um regime populista? Estou falando aqui num quadro geral. Na América Latina, infelizmente, nós temos uma tradição de caudilismo, de ataques populistas à democracia, a um recurso fácil, ao invés de muitas vezes enfrentar os nossos problemas. Veja o que está acontecendo hoje no Brasil, em que nós começamos até num período que imaginávamos que íamos para uma prosperidade econômica após o final da pandemia, e hoje nós vemos um arrefecimento do crescimento econômico do Brasil. Mas a pergunta era pelo Bolsonaro. A pergunta era pelo Bolsonaro, se o Bolsonaro é um regime populista ou não é. Eu acho que o regime, tanto do Bolsonaro como do Lula, tiveram seus momentos de populismo. A preocupação agora é o populismo do governo Lula. O governo Bolsonaro já passou. Ahora, doctor, cuando la justicia da argumentos para sostener, aunque fuera discutible, porque uno puede discutirlo, pero da argumentos para sostener que está interfiriendo en el proceso político por medio de la lucha contra la corrupción,
Ejemplo, usted asumiendo como ministro de Bolsonaro, aunque usted tenga argumentos, da a su vez una persona que no está de acuerdo con usted, puede decir, fíjense, condenó a Lula, evitó que fuera candidato y después, aunque no estuviera vinculado, aunque no fuera un hecho de soborno, de corrupción o de dádiva, sino que después asumió como ministro del presidente que se benefició, alguien puede decir, la justicia intervino en el proceso político y no pierde la democracia un arma en ese contexto, en la lucha contra la corrupción, no deja un flanco débil para que otros digan, no es la lucha contra la corrupción, es la utilización de la corrupción para que el que llegue al gobierno sea tal o cual. O flanco que existe em relação à corrupção é quando a gente não se compromete com o efetivo combate à corrupção. Veja que você falou da questão eleitoral. Na França e nos Estados Unidos, alguém que é condenado por uma sentença de primeira instância, ele já vai preso, ele já passa a sofrer as consequências. Seja isso um crime de assassinato, seja isso um crime de corrupção, seja isso um crime de roubo. No Brasil, nós tínhamos uma regra que estabelecia que a partir de um julgamento numa segunda instância já se poderia executar a pena, que veja, é um sistema menos rigoroso até do que a França e os Estados Unidos, no qual a presunção de inocência foi vertida. O fato é que se nós não afastarmos da vida política pessoas que se envolvem em corrupção e improbidade, a tendência é o enfraquecimento do sistema. E a tendência é essas pessoas se fortalecerem, porque dentro do sistema, muitas vezes, vão poder contar com recursos, até financeiros, em uma democracia de massa, que o político honesto não tem. E aí você vê o crescimento da corrupção. Então, quem enfraquece a democracia é, acho que, quem não a combate, ou quem infirma esse combate. E o que nós temos são as questões dos fatos e as provas. A Petrobras, no Brasil, e não foi só a Petrobras, ela foi literalmente roubada durante os governos do PT. Pero esa no fue la causa por la que terminó preso Lula. Não, sim, foi dentro desse contexto. Pero no esa causa. Sim, não, sim, foi essa causa envolvendo a corrupção na Petrobras. O que foi feito dentro do processo especificamente era o apontamento de alguns fatos dentro desse contexto do roubo à Petrobras. Decía usted, doctor, que se va del gobierno de Bolsonaro por diferencias muy importantes, que encontró una resistencia muy grande al combate de la corrupción también en el gobierno de Bolsonaro. ¿Tuvo que ver con la investigación de la Policía Federal a los hijos de Bolsonaro? Eu deixei o governo Bolsonaro por desentendimentos com o presidente. Na época houve uma mudança da direção da Polícia Federal com a qual eu não concordei e eu saí. Por isso hoje estou lá dentro do Congresso Nacional. Um dos projetos, inclusive, é a gente tentar buscar uma espécie de autonomia da Polícia Federal, estabelecendo, por exemplo, mandatos fixos, como é o diretor do FBI nos Estados Unidos, 3 anos ou 4 anos, para que ele não possa ser demitido sem que haja uma espécie de justa causa, né? Por exemplo, casos de má conduta ou eventualmente insuficiência de desempenho. Pero coincidió con la investigación de los hijos de Bolsonaro, ese apartamento. Não, eu deixei o cargo por conta da mudança do diretor da Polícia Mas Federal. a mudança havia investigações de andamento. Mas a mudança respondeu a quê? A mudança? Uhum. Olha, esse é um fato sobre o qual eu já falei no passado várias vezes e o foco nosso que a gente tem agora é falar sobre o que a gente quer fazer no mandato e no futuro. O governo Bolsonaro já acabou. Eu já declarei no passado, inclusive aqui em entrevistas na Argentina, que eu deixei o governo por conta de interferências na Polícia Federal com as quais eu não concordava. Vinculadas a investigações dos filhos do Bolsonaro. Não, aí existia um contexto maior, mais amplo em relação a isso. Tá? En este momento hay O presidente declarou, na época, o presidente Bolsonaro, que um dos motivos da troca que ele entendia era esse, certo? En este momento en Brasil hay una noticia importante sobre un regalo que recibió el expresidente Bolsonaro de Arabia Saudita. Joyas bastante importantes, tanto para su mujer, que fueron detenidas en la aduana en su momento, y como para Bolsonaro, que ahora las está devolviendo. ¿Cuál es su opinión sobre ese asunto? Bem, esses casos ainda tem que ser esclarecido ali os fatos. A lei brasileira estabelece que presentes acima de determinado valor não podem ser recebidos.
No entanto, num contexto diplomático, troca de presentes, esses presentes muitas vezes não têm como ser recusados. Se o presente for acima de determinado valor, ele tem que ser direcionado ao acervo público e não fica na propriedade do presidente. Y en este caso, ¿usted percibe la sospecha de un delito? Não me cabe fazer uma opinião sobre isso. Eu sou um senador da República e esses fatos têm que ser investigados pelos poderes competentes. Pero tiene conocimiento que hay una investigación respecto de que una parte de esas joyas no fueron declaradas, que se retuvieron, que el procedimiento no fue el procedimiento que usted describe, que dado que cuando se regala arriba de cierto valor, tiene que ser entregado al país como un regalo para el país y no para el presidente personalmente. Esses presentes foram apreendidos na Receita Federal e assim ficaram. E os fatos têm que ser investigados pelas autoridades competentes. Doctor, me interesa conocer su pensamiento, que nuestra audiencia conozca su pensamiento sobre distintos temas por fuera de lo que estamos hablando. ¿Cuál es su posición respecto de la interrupción del embarazo o de la legalidad del aborto? Como senador, eu assumi um compromisso de manutenção da legislação brasileira a esse respeito, que prevê 3 hipóteses para a interrupção da gravidez voluntária no Brasil, que é risco de vida para a mãe, gravidez decorrente de uma relação violenta, de um estupro, não sei se é a palavra que eu estou usando aqui, Violación, sí, sí. e quando há um feto, como a gente chama, anencéfalo, com um defeito genético que impede que nasça vivo, que tenha qualquer espécie de possibilidade de prosperar a vida, anencefalia, basicamente. No basta con la voluntad de la mujer. Não, isso a legislação brasileira não permite. Y su posición filosófica, moral respecto de esta. A minha posição é o compromisso que eu tenho com os meus eleitores. Eu particularmente, pessoalmente, eu sou contra o aborto. Eu acho que envolve aí uma discussão muito acalorada. Sobre el origen de la vida, ¿no? Sim, mas o fato é que, pensando assim, num benefício da dúvida, nós não sabemos quando começa a vida. Então, talvez temos aí que adotar uma postura mais cautelosa possível em relação a esse tema. Mas é um tema muito polêmico e no Brasil, no momento, eu vejo uma dificuldade desse tema avançar junto ao Congresso Nacional e mesmo a partir do Executivo. Usted sabe que en los casos de violación, de estupro, cuando esos casos se judicializan, es evidente que el embarazo sigue corriendo y muchas veces eso significa que la mujer, aún habiendo sido violada y que ese embarazo sea fruto de una situación violenta, no accede a la posibilidad de interrumpir ese embarazo. Eu não sei como funciona aqui na Argentina, como isso tem sido processado. O fato é que, em relação ao aborto em decorrência do estupro, da violência, eu acho que tem que ser uma opção da mulher. A mulher tem que ser livre para querer prosseguir com a gravidez ou querer interrompê-la. E aí, tendo ela esse direito, o procedimento, na minha opinião, tem que ser o mais rápido possível. ¿Cuáles son los líderes internacionales por fuera de Brasil que usted admira o respeta? Que usted dice, me gustaría tener un presidente como ese. Olha, nós estamos hoje num mundo que tem uma certa carência de lideranças. Mas a esse propósito eu vim até Buenos Aires para fazer um encontro com vários líderes da América Latina que têm uma preocupação comum em relação ao avanço do populismo na região, né? E também em relação à diminuição das oportunidades, das chances, da prosperidade econômica na América Latina. Então, através aí da Fundação da Liberdade, Fundação Internacional da Liberdade, que é uma organização vinculada ao Mário Vargas Llosa e Geraldo Bon Giovanni, nós estamos conversando aqui com ex-presidentes como o próprio Maurício Macri, Felipe Calderón, Jorge Quiroga e Sebastián Pinera, que são pessoas, né, admiráveis e que têm ideias muito interessantes. E, no fundo, um pouco a visão com a qual eu comungo, de que um dos problemas que temos na América Latina é essa tendências populistas que muitas vezes fazem que vamos para políticas um pouco irracionais. Quando habla de populismo, se refere especificamente a quê? Porque Veja o caso da Argentina, nós temos a inflação de 100% ao ano
em decorrência de políticas econômicas que foram claramente equivocadas. Pero cuando asumió Macri había 25 y cuando se fue había 50 de Bem, inflación. 100 é um número diferente, né? Bem um pouco mais extenso. O fato é que a política aqui não funcionou, econômica. Não vim aqui para dar lição para o país, cada país tem a sua soberania. Mas quando eu vejo, por exemplo, um descontrole fiscal, como nós temos hoje no Brasil, que está sendo provocado pelo atual governo Lula, tem uma política de expansionismo fiscal. Pero lo tuvo Bolsonaro sobre el final de su mandato, claramente. Isso levou a uma elevação dos juros, mas havia uma perspectiva dos juros agora de reduzirem. E não estão sendo reduzidos porque houve essa decisão de continuar e aumentar esse expansionismo fiscal. Déjeme preguntarle sobre Bolsonaro. Usted escribía recién todos presidentes de centro-derecha, de ideas económicas liberales, que juegan dentro de las reglas del sistema democrático claramente, digamos. La situación de Bolsonaro es una situación quizás más parecida a la de Trump, que muchos entienden que en realidad hay un desafío al sistema democrático de quizás no jugar por las reglas claramente del sistema democrático. ¿Para usted Bolsonaro es lo mismo que estos otros líderes o es un líder de otras características? Deixa eu colocar, Maria, eu saí do governo Bolsonaro, não era do governo Bolsonaro, mas saí em 2020 do governo Bolsonaro. E hoje nós temos um outro governo, que é o governo Lula. Então nós temos que preocupar com o governo do presente, não com o governo do passado no Brasil. Meu papel como senador agora é fazer oposição e também apresentar pautas para o país poder avançar, né? Sinceramente, não é meu papel fazer oposição a um governo que já passou, do qual eu não participo. Preguntaba porque Ernesto preguntaba cuáles eran sus modelos. Me imagino que si fue, digamos, con relación a cuáles eran sus líderes políticos a los que... Eu creio que eu respondi. Gosto do pensamento dessas lideranças que mencionei, que cometeram seus erros e cometeram seus acertos, mas não são caracterizados como lideranças populistas da América Latina. ¿Lo conoce personalmente a Lula? Conheço, de interrogatório judicial. Solamente en ese momento. Sim. ¿Y usted analiza la posibilidad de que alguna vez puedan hablar fuera de ese contexto? Él como presidente, usted como senador, tengan un diálogo. Parece muito difícil, porque ele tem se dirigido a mim de uma maneira desrespeitosa, inclusive na imprensa essa semana, deu duas declarações desrespeitosas que fogem até a liturgia do cargo presidencial. Eu, particularmente, nunca tive uma questão pessoal envolvida em relação ao presidente Lula. Eu apliquei a lei. Ha habido políticos que se han dicho muchas cosas y se han hecho muchas cosas y a la larga pudieron conversar. ¿Usted cree que eso no va a ocurrir? Veja, como eu disse, eu não tenho nenhuma questão pessoal envolvida em relação a isso. Agora, eu faço oposição a um governo em relação ao qual não acredito nas pautas. Acho que as pautas estão erradas. O que o Brasil precisava agora? Precisaria um controle dos gastos, um controle fiscal, para que nós conseguíssemos reduzir os juros, a taxa de interesse básica, para que nós pudéssemos retomar o crescimento do país, criando um ambiente de negócios favorável ao investimento. E quem sabe até no futuro, né, num controle e maior eficiência dos gastos do governo, nós pudéssemos também reduzir tributos. Então a linha que o governo segue é uma linha de expansionismo fiscal, que infelizmente é a mesma linha que levou a Argentina a um gasto de 100%, de uma inflação de 100% ao ano. Última pregunta, ¿y qué le diría a dirigentes históricamente de centro-derecha, como Fernando Henrique Cardoso, como Alckmin, el vicepresidente, que dicen todo eso que usted dice está bien, pero el que lo representa mejor es Lula y no la derecha o Bolsonaro o la oposición de derecha? Hoy la alianza gobernante representa eso que usted dice. ¿Qué le diría usted a Cardoso respecto de esto? A Cardoso? Não, o Cardoso ele fez um apoio muito sutil ali ao Lula nas eleições, mas acho que se fosse perguntar hoje a ele o que ele acha do Lula, do governo Lula, ele teria uma opinião muito crítica. Assim como vários que apoiaram Lula no ano passado já mudaram de opinião, inclusive até apoiadores, muitas vezes ideológicos, que estão severamente criticando esse governo. O fato é que governo, a gente vai olhar o presente e vai olhar o futuro. Não vou fazer oposição ao Lula pensando no governo Lula 1 ou Lula 2 ou me preocupando com o governo Bolsonaro. O foco é o governo atual. Muchas gracias. Muchas gracias.